Muito bem, dando continuidade ao nosso cronograma de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina, hoje vamos ouvir o Jean Loureiro, candidato do União Brasil, na redação de jornalismo da Rádio Rural. Obrigado, Jean, por participar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez voltando à Concórdia, podendo debater nessa reta final todas as demandas da região. Concórdia é a segunda cidade, maior cidade do oeste catarinense, uma potência econômica, o berço do agronegócio de Santa Catarina, e eu não tenho dúvida que trabalhamos muito, estamos apresentando uma campanha crescente, permitindo a toda a população de Concórdia e região ter o entendimento que somos. Represento também o oeste catarinense. Tenho o meu vice aqui, do Faxinal dos Guedes, que trabalhou também em Chapecó, Irão Jordani. Tenho como coordenador geral o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que vem com muita força, demonstrando, trazendo demandas e trazendo um compromisso nosso com a região. Eu tenho acompanhado as suas propostas e, por exemplo, na área de infraestrutura, o senhor pretende realmente dar uma atenção ao oeste, já que sabidamente é uma região que está, digamos assim, esquecida já há algum tempo, por vários governos, nessa questão de infraestrutura. Qual o seu plano e como fazer para que nós tenhamos uma infraestrutura mais adequada aqui no oeste do estado? A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina aponta um estudo que na região oeste 70% das rodovias estão em estado precário, especialmente as SCs, rodovias estaduais, que são de responsabilidade do governo do estado, que anuncia muito, mas na verdade executa muito pouco, ou quase nada. Quem vem de Chapecó para Concórdia, pela SC 283, vê a realidade que eu estou falando. Uma rodovia fundamental para a chegada de insumos, para escoar a produção, indo até Itapiranga, totalmente destruída, sem perspectiva de execução, com anúncios de muito tempo que não saem do papel. As nossas SCs, elas precisam de um plano de manutenção urgente. E não pode ser uma operação tapa-buraco. Você precisa de uma operação completa. Uma fresagem da capa antiga de asfalto, uma nova capa asfáltica com uma adequada. Além disso, fundamentais, que precisam ter revitalizações, duplicações de rodovia, e há de se destacar a 282, que mesmo sendo uma rodovia federal, o Estado tem que liderar esse processo. Eu não posso fazer como o governador Moisés fez, que mesmo sendo do partido do Bolsonaro, no primeiro mês brigou com o presidente, deu uma entrevista contra ele, fechou as portas para Santa Catarina. Eu vou trabalhar do lado do presidente Bolsonaro, garantindo que as obras possam acontecer. No caso da 282, mais do que isso, eu quero que o governo do Estado execute em troca da dívida que o Estado tem que pagar com a União. Se suspender esse pagamento, sobra 1 bilhão para poder executar, é o que é possível ser executado. É uma obra de Estado, não é uma obra de governo, é uma obra grande, mas que muda a configuração de Santa Catarina, garante chegar até os portos com uma condição melhor, toda a produção que o Oeste faz. Então, a infraestrutura tem uma nova visão, uma visão de decisões rápidas, uma visão de mudança. Não um Estado como o atual, que lança 44 editais e 40 deles estão desertos. Nenhuma empresa procurou para fazer a obra. Ou é projeto não elaborado, ou é orçamento mal feito. Na verdade, demonstra muita incompetência da atual equipe do governador Moisés. Desse jeito, a gente não sai da onde a gente quer, não chega até onde a gente quer chegar. Por isso que a gente quer ter um plano de manutenção adequado, na execução de obras, e um respeito à população do Oeste com rodovias melhores. A questão de recursos, até é importante nós focarmos na infraestrutura. Falta mais planejamento, falta mais recursos. O que precisa para que os governos, de uma forma geral, deem uma atenção maior a essa questão da infraestrutura aqui no Oeste? Recurso não falta, O governo tem falado aí como aumentou a arrecadação, os superávites que aconteceram, e na verdade ela se encontra na mesma situação, onde anos atrás passavam 10 caminhões, hoje estão passando 50, e a rodovia não está suportando mais. O Estado não acompanhou o desenvolvimento da indústria de Santa Catarina quanto à infraestrutura. Os recursos estão disponíveis, competência para sua execução. Só as obras do Oeste Catarinense que deram deserto, nós estamos falando de mais de R$1 bilhão que deixaram de ser investido, que tinha o dinheiro disponibilizado e que não foi feito. É incompetência e desrespeito com o povo do Oeste Catarinense.
Candidato, a agricultura, né, que é o grande sustentáculo aqui da economia regional, o que o senhor propõe para a agricultura, já que estamos aqui em Concórdia, berço da suinocultura, criação de aves, pecuária leiteira, ou seja, uma região que precisa realmente de mais apoio nessa área, essencialmente? Bom, talvez o ponto principal nós falamos anteriormente, que é a infraestrutura, né? Nós não temos como chegar aos insumos, nós não temos como escoar a produção, que as nossas rodovias estão totalmente destruídas. Mas eu teria que tocar em mais dois temas importantes. O primeiro deles é a energia elétrica. Hoje o pequeno agricultor vem sofrendo muito. Ele não recebe energia trifásica. Muitas vezes o governo do estado está solicitando agora a nota fiscal eletrônica, mas ele não tem energia, ele não tem internet adequada e quer ter essa exigência. É necessário que a Celesc, que é uma empresa onde o principal acionista é o governo do estado, cumpra a sua função social. No Paraná, aqui do lado, né, o programa Paraná Trifásico atendeu quase todas as demandas. Em Santa Catarina, 70% de quem precisa não recebe energia trifásica. Então é necessário modificar esse quadro. O terceiro ponto é a questão da internet rural. Como eu falei, o Estado tem que apoiar as empresas privadas para chegar à estrutura de fibra e poder atender o pequeno produtor. Ele tem que estimular participando diretamente. Eu sei que às vezes é inviável economicamente para a empresa fazer uma linha de 2 km para atender um produtor. Daí entra o papel do Estado. E aí que entra o braço forte para poder atender, dar condição, dar estímulo. Mas até a autorização da Celesc para utilizar o posteamento, para poder ligar a fibra ótica, tem demorado meses, dificultando a vida do agricultor. Então essa realidade tem que ser modificada e nós vamos trabalhar para isso, acelerando esse processo, garantindo atendimento, melhorando a infraestrutura, melhorando o abastecimento de energia e chegando à internet rural a todos. Bem, nós temos uma outra situação pontual também na questão da agricultura, que são as frequentes estiagens, né, que trazem dificuldades para o produtor e muitos prejuízos. É possível atenuar esse problema com um trabalho um projeto mais eficiente, especialmente na área de irrigação, por exemplo? Sim, um dos assuntos que nós vamos tratar são os açudes. Nós queremos que o licenciamento seja autodeclaratório. Como é que a gente vai imaginar um pequeno produtor, sabendo que eventualmente pode ter estiagem? Ele vai preparar um açude para garantir o abastecimento, garantir para a própria produção, para a pecuária poder ser atendida com abastecimento de água. Tem que ter licença disso, licença daquilo, licença do outro órgão. O Estado tem que fornecer uma autorização direta, imediata. Ele não pode querer ter o controle do licenciamento nessas áreas. E nós vamos fazer um sistema autodeclaratório, estimulando com esses açudes que possa garantir, né, um abastecimento mínimo de água para atendimento em caso de estiagem. O atual governo, agora já que o senhor citou sobre essa questão ambiental, né, por exemplo, o IMA, que trata disso mais especificamente, o atual governo agora está aos poucos, né, de forma gradativa, municipalizando alguns processos. É possível potencializar isso? Eu acho que é o caminho, municipalizar algumas questões de licenciamentos, especialmente de menor impacto? Já deveriam ter feito até mais tempo, né? Nós iniciamos a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a antiga Fátima, hoje IMA. Você pode municipalizar para garantir mais velocidade naquelas atividades de menor impacto ambiental, mas a tendência dos países desenvolvidos é um licenciamento autodeclarado, onde o controle deixa de acontecer na licença e passa a acontecer na fiscalização. Hoje, o produtor, aquele empresário, o empreendedor, ele entrega a documentação e a licença na hora. Ali está assinado pelo engenheiro responsável, que assume a responsabilidade daquelas informações. Posteriormente, o órgão fiscaliza. Se não estiver cumprindo o que está lá, notifica, suspende a licença. Mas não somos nós que vamos impedir esse crescimento. Com isso, licenciamentos de atividade nível 1 e 2 podem ser 100% no modelo autodeclaratório. E aqueles de maior impacto, que precisam de estudo de impacto ambiental, esses nós teríamos mais recursos humanos, mais analistas para garantir uma análise mais rápida do processo, garantindo velocidade, diminuindo a burocracia e estimulando o desenvolvimento econômico em Santa Catarina. Na questão de segurança, né, que é um outro tema que mexe com o dia a dia dos cidadãos, o que pode ser feito até no seu olhar
para Santa Catarina na questão de segurança, o que precisa ser aprimorado, qual é o investimento que, se o senhor for governador, vai agilizar ou vai priorizar nessa área especificamente? Primeiro, a garantia de um efetivo maior. Se nós compararmos o ano de 2022 a 4 anos atrás, quando o governador Moisés assumiu, tinha mais policiais militares civis há 4 anos atrás do que nós temos hoje. E a população aumentou, os problemas aumentaram. Nós também vamos usar tecnologia, tem equipamentos, só que hoje tem viatura e está faltando policial para dirigir a viatura. Ela não está saindo do lugar. Hoje o Estado tem capacidade para treinar e incorporar 500 policiais por semana. Isso é muito pouco. Mas se nós compararmos o governo Raimundo Colombo, que chamou 5.500 policiais militares, e o governo Moisés, que chamou apenas 1.000, a gente vê que essa defasagem ela aumentou. O número de aposentadorias vem se ampliando e é necessário ter uma estrutura para garantir no mínimo 2.000 policiais por ano, para poder suprir essa demanda e atender as regiões, voltando a dar uma sensação de segurança. Um outro ponto que eu queria falar de segurança é o empoderamento da polícia. Nós temos que garantir o direito à propriedade e o direito à vida. E eu quero vir aqui trazer o meu apoio aos CACs, o apoio à possibilidade de um Estado mais armado que é o Estado de Santa Catarina, que ele possa efetivamente ter o suporte do Estado, o apoio para que isso aconteça, trazer um empoderamento para a Polícia Militar e garantir a segurança do nosso povo. Não adianta vir com um discurso fácil, que não precisa ter e não garantir segurança. Nós temos que garantir segurança, possibilitar armamento e apoiar os CACs que tem em nosso Estado. Bem, na questão da educação, também uma outra área prioritária, que propostas o senhor tem para potencializar a nossa educação, para reforçar esse setor que é tão essencial para que nós tenhamos uma sociedade melhor, enfim, uma sociedade mais humanizada e também com todos os princípios éticos e morais? Bom, o primeiro ponto que eu tinha que tratar é o estado da estrutura física das escolas. Se for aqui em Concórdia comparar uma escola municipal, ela é infinitamente melhor que a estadual. A estadual chove mais dentro do que fora da escola. Nós estamos vendo uma vergonha. Das 1.064 escolas públicas estaduais, 800 não tiveram nenhuma manutenção nos últimos 4 anos. Estão totalmente destruídas. Daí nós falamos de evasão escolar, dos alunos que estão indo, eles não conseguem nem entrar na escola totalmente destruída. Qual é o ânimo que o professor, que o aluno vai ter para lecionar? Mais do que isso, não se pensa fora da caixinha, é sempre o mesmo que é feito. E na verdade, hoje o modelo pedagógico está ultrapassado. Nós estamos formando uma legião de desempregados, sem qualificação. No nosso governo, nós vamos ampliar com escolas e garantindo efetivamente que possamos ter num determinado período o ensino regular e no outro profissionalizante. Eu fiz isso em Florianópolis com as escolas do futuro. Lá são escolas em período integral, polilinguagem, que ensinam inglês, letramento digital, libras e português. Eles têm aulas de robótica, artes avançadas, ar-condicionado em todas as salas, tem lousa digital, computador à disposição do aluno, merenda com nutricionista, 5 refeições por dia. Ou seja, você tem um atrativo para o aluno estar. E lá são chamadas de escolas do futuro, que é o que se deseja. No caso de Florianópolis, voltado à tecnologia, que é o setor econômico. Agora, cada região tem a sua particularidade. E aqui no Oeste nós podemos ter características para que possa expandir as atividades, formando uma mão de obra qualificada, preparada e gerando empregabilidade para os nossos jovens, que hoje estão sem empregabilidade, e garantindo que o curso técnico profissionalizante no ensino médio possa trazer a mão de obra qualificada tão necessária para a ampliação das nossas empresas. O senhor falou em tecnologia, também é um outro componente essencial hoje em se tratando de educação. Sim, é essencial. Talvez é o setor econômico que cresce de maneira mais socializada em todas as regiões do Estado. Aqui em Concórdia já se formou um forte núcleo de tecnologia e o desafio é qualificar a mão de obra. Para as empresas virem para cá, elas precisam de mão de obra qualificada. Elas têm que modificar esse quadro. Para isso tem que ter muita capacitação, muito treinamento. E o Estado não pode esperar apenas pelo Senai. Ele tem que firmar parcerias com a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, com o Sindicato das Empresas de Informática, modificar esse quadro. Foi assim que eu fiz em Florianópolis.
Florianópolis, eu confesso para vocês que a cidade nunca tinha sido a cidade que mais empregava em Santa Catarina. Estava sempre na rabeira ali da lista. Nós qualificamos muito, criamos o programa Júlio Zero Floripa, apoiamos as empresas. Em 2021, pela primeira vez na história, Florianópolis foi a cidade que mais empregou em Santa Catarina. E a tecnologia é um dos ramos mais fortes, é o que mais cresce. Nós estamos hoje com 3.000 empresas de tecnologia em Florianópolis. E esse número pode se expandir no estado todo. Uma indústria limpa, empregos com alto valor de salário, que pode agregar para os nossos jovens e ter uma oportunidade de garantia de futuro. Então nós vamos ter todo o apoio modificando esse quadro de hoje, onde o Estado não participa desse ecossistema. Nós temos as universidades, temos as empresas e está faltando o braço do Estado para compor o ecossistema e melhorar toda essa estrutura. Estamos com o candidato Jean Loureiro aqui na redação da Rádio Rural, está visitando Concórdia, passando por aqui e nos concedendo essa entrevista. Um pouco sobre política, né, candidato? Estamos praticamente na semana da eleição, uma campanha muito curta, muito rápida. Como é que o senhor está vendo esse desenho, principalmente dessa eleição para governador, as pesquisas indicando alguns cenários? Como é que o senhor está vendo o atual cenário e o que o senhor projeta para a eleição deste domingo? Estou muito satisfeito. A nossa campanha é a campanha que mais cresce. Pesquisas já mostram que nós já estamos disputando o primeiro lugar. Nós temos a menor rejeição. E o que vale numa pesquisa é a curva de crescimento, a que mais acentuada é a nossa. É aquela que demonstra que nos últimos dias nós vamos ter um crescimento ainda maior. Algumas candidaturas se derretendo, não trouxeram proposta, não souberam se comunicar corretamente com o eleitor. Nós trouxemos um programa muito transparente, com qualidade, com sinceridade, trazendo propostas verdadeiras. A população vem aderindo isso e a nossa campanha vem crescendo. Eu não tenho dúvida que nós vamos para o segundo turno com muita força para vencer a eleição. No campo federal, como é que o senhor está observando esse cenário? O que se projetava, o que se projeta é uma eleição polarizada. Como é que o senhor está vendo as pesquisas indicando, né, uma vantagem para um dos candidatos, é o candidato do PT, mas pesquisas na eleição anterior não retrataram a realidade das urnas. Como é que o senhor está enxergando esse cenário? Olha, a gente vê tanto cenário de pesquisa que acaba não confiando em mais nenhuma delas. Eu tenho certeza que Santa Catarina, o presidente Bolsonaro vai ter uma ampla vantagem, vai fazer mais de 50% dos votos no primeiro turno da eleição. Vai ser uma eleição de 2 turnos e a expectativa é que a gente possa manter o atual sistema, que defende a propriedade, que defende a vida, né? Que busca uma economia efetiva para que possa gerar empregos e desenvolver o nosso país. Por isso que eu voto, por isso que eu peço voto para o presidente Bolsonaro. Muito bem, quero agradecer aqui ao candidato Jean Loureiro, temos mais 1 minuto e meio ainda, candidato. Ficamos muito gratos pela sua visita aqui à nossa redação de jornalismo e desejamos boa sorte nesse restante de campanha ainda, especialmente nessa última semana. Eu quero agradecer muito Concórdia, toda a região. Eu tenho muitas lembranças da minha infância de Concórdia. Eu me recordo pequeno que eu passava os verões em Concórdia, na família do Dr. Hugo Félix e a dona Juraci, e eu brincava com os filhos dele, aprendi a andar de bicicleta aqui, convivi com a cidade. Tenho uma afetividade muito grande, uma cidade muito forte economicamente, um povo muito trabalhador. Quero assumir um compromisso de virar aquela cadeira lá em Florianópolis para o oeste catarinense, ver um povo que acorda cedo, trabalha muito, dorme tarde, se dedica, e é assim que eu vou trabalhar. Eu quero trazer um compromisso de vocês de muito trabalho. O nome da nossa coligação não é Bora Trabalhar à toa, é Bora Trabalhar demonstrando que vamos ter eficiência, vamos ter resultado e podemos mudar a vida das pessoas para melhor. Por isso que eu peço uma chance para você. Me dê apenas 4 anos. Em apenas 4 anos a gente transforma Santa Catarina. Peço o seu voto, conto com você e bora trabalhar. Muito bem, o candidato Jean Loureiro com a gente aqui na redação de jornalismo da Rádio Rural. Agradecemos mais uma vez a equipe também do candidato que está aqui na nossa redação. E nos próximos dias teremos outros entrevistados para encerrar esse cronograma, uma vez que a campanha eleitoral efetivamente termina agora, quinta-feira, dia 29.